vocês já conhecem, né? Jesus e a Atualidade. Esse é o primeiro volume da série de 16 livros que Divaldo Franco psicografou pela orientação de Joana de Ângeles. Olha, é uma coleção assim fantástica mesmo, porque nos ajuda a refletir naqueles detalhes que a vida do dia a dia não nos leva a refletir, né? Porque a gente vai vivendo assim de roldão, não é? Mas a gente precisa parar e refletir, porque isso vai nos enriquecendo e o resultado desse enriquecimento, gente, é a paz. É nós vivermos serenamente. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem procurar. Tem lá na internet, tem também, viu? Toda essa série de livros de 16. Esse ano nós vamos finalizar esse, ó. O meu propósito é a gente estudar juntos aqui o ano todinho. Então eu vou trazer para vocês hoje o capítulo 19, que é Jesus em ingratidão. Ingratidão é uma coisa pesada, né? É uma coisa muito pesada, ingratidão para o nosso coração. A ingratidão cala fundo no nosso coração. Dizem até que é o sentimento que mais causa dor no ser humano é a ingratidão. Então, eu vou aqui fazer, primeiramente, uma pequena leitura para vocês, que a Joana se baseia nesta fala de Jesus para explicar para nós os fatos da ingratidão. Então, está aqui em Lucas, capítulo 17, versículo 17. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. E, entretanto, numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, curados. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os curados? E onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha bem o que Jesus viveu. Vieram 10 leprosos e ele não fez nada, só falou: podem ir tranquilos, podem ir em paz. Mas a meio caminho, eles viram que eles estavam limpos, eles estavam curados. Vamos lembrando que esses leprosos eles eram proibidos de estar no meio das pessoas. Eles eram sempre, ficavam sempre alijados da sociedade. E aí veio umzinho para agradecer. Será que a gente já viveu qualquer coisa assim? Será que a gente já viveu qualquer coisa assim? Que a gente fez, e aí o outro foi assim, nem tchau falou, não é? Então, aqui a Joana nos diz que Jesus, ele conhecia bem as debilidades morais dos homens. Então, quando Jesus fazia as curas, ele desejava que aquela cura do corpo fosse muito mais profunda, que aquela cura batesse lá na alma dessa criatura, para que ela pudesse se renovar,
para que ela pudesse, a partir dali, ter um outro sentimento dentro do seu coração. Que aquela cura do corpo servisse para que aquele amor que todos temos dentro de nós se expandisse. Se expandisse numa forma de gratidão. Então, a gratidão não é exatamente para aquela pessoa. A gratidão é um reconhecimento que a gente tem a Deus, porque fomos abençoados, não é? Então, a Joana diz que a proposta de Jesus sempre foi uma renovação do ser. Em tudo que Jesus fez quando ele passou na terra, todo esse evangelho que a gente conhece, todas essas histórias que a gente conhece, que Jesus vivenciou, tinham um único objetivo, para que nós pudéssemos reconhecer o reino de Deus que está dentro do nosso coração. Quantas vezes Jesus falou em reino de Deus, não é? E a gente fica achando que é lá o reino de Deus. Não, o reino de Deus está aqui, é dentro do meu coração. Como é que anda o meu coração? Tumultuado? Vamos procurar Deus dentro desse tumulto? E por que o meu coração está tumultuado? Se eu sou uma emanação divina, o meu coração tem que estar em paz. Se ele não está em paz, é porque eu estou permitindo que o que está por fora, de fora, aqui nesse mundo material, interfira nesse coração. E é por isso, gente, que nós precisamos muito das religiões, porque as religiões nos auxiliam através do conhecimento, através do estudo, através da vibração amorosa que fazemos juntos, elas nos auxiliam para que a gente recupere, reconheça essa condição que temos em nós de luz, de divindade, para vivermos, né, em paz. Então, o primeiro momento aqui, a Joana, ela vem nos falando isso, olha, o amor, a justiça, a caridade e a gratidão são próprias do ser humano. Nós não somos raiva, nós não somos ódio, nós não somos ingratidão, porque o Pai não é assim, e nós somos uma emanação desse divino. Então, vamos vasculhar o nosso coração e achar ali dentro do nosso coração um amor, amorzinho de verdade, não é aquele assim não, aquele assim também é bom, mas não é aquele assim não. O amor é essa doçura, essa sensibilidade de acolher, de sentir, de ir para o outro desarmado, totalmente desarmado. E quando a gente fala em gratidão e ingratidão, nós estamos sempre armados, não é? Parece que a gente transforma essa nossa relação com todos numa matemática. Aquela matemática do bateu, levou, entendeu? Do pão, pão, queijo, queijo, não é? E não é assim que Jesus nos convida a ver, não é? Então, ele diz que nós ainda estamos, quando agimos dessa maneira, do bateu, levou, né? Que nós ainda estamos deixando viver, representar aqui, esse espírito belicoso que é próprio dos animais e não é próprio do ser que tem racionalidade. Então a gente tem que prestar muita atenção como nós reagimos às situações e às questões. Quem é que está reagindo a uma situação? É o pé de alface? Sabe como o pé de alface vive? Ele fica lá, aí dá o solzinho, ele vem para cá, aí não tem solzinho, ele murcha. Será que nós estamos reagindo assim? Né? Será que nós estamos sendo uma plantinha apenas, numa situação criada ali diante de nós? Ou será que nós estamos sendo aquele leão bravio que vem e pá, é a lei do mais forte? Eu não ouço o outro, eu não quero saber, já vou com a patada, não é? Então a Joana fala assim, olha, Jesus,
ele nos convida para que a gente possa viver de maneira que a nossa resposta amorosa seja automática. Geralmente o nosso automatismo está no... não é? Então aí a gente se desculpa, a gente está num mau dia, num mau momento, né? Minha avó falava uma coisa que eu não posso nem falar aqui. Levantou, não é? Tá com o virado, essas coisas, não é? Lá no interior fala assim, não é, Carmen? Ovo virado. Levantou com o ovo virado, é assim. Vocês conhecem essa expressão? Então a Joana fala assim, olha, gente, vamos fazer com que a nossa resposta amorosa, ela seja automática. Agora, gente, o que é automático? É assim, ligou, tchum, não é? Agora, ligou em nós, veio uma situação para nós, como vai ser o tchum, o automático? Se a gente tem amor, se a nossa energia é amor, a resposta vai ser amor. Agora, se a nossa energia não é amor, vai dar um curto-circuito. Não vai dar certo, né? Não vai ser bom. Então, vamos pensar aqui um pouco nesta ingratidão. Ingratidão vem do latim ingratitudo, que quer dizer repugnância, descontentamento. Olha a palavra forte, repugnância, né? Descontentamento. É uma dificuldade que eu tenho em reconhecer, em valorizar aquilo que o outro fez para mim. Isso nos nossos relacionamentos é fatal. A gente tem ingratidão muitas vezes a pessoas que nos fizeram muito. A gente tem ingratidão àqueles que convivem conosco, não é? Isso significa que a gente não está reconhecendo o que o outro fez. E muitas vezes a gente fala assim, não fez mais que obrigação. Quem não falou isso na vida, hein? Que adolescente não falou isso para o pai e para a mãe? Não fez mais que obrigação. Não é? Isso é uma ingratidão. É a desvalorização contínua dos gestos e esforços de outras pessoas. É a priorização dos próprios interesses. Então, eu não quero nem saber de você, o que você veio fazer, o que você veio falar. Eu vou priorizar o meu interesse. E é a incapacidade de se conectar com os outros, vendo o outro como ele é. E isso é o egoísmo, né? Aí, o perfil do ingrato. Então, nós temos aqui o perfil do ingrato. Primeira coisa, o ingrato é um egoísta. É um egoísta. Ele pensa nele, ele acha que ele que faz tudo, que ninguém faz nada, nunca ninguém fez nada, nunca ninguém me deu nada, não é? Ele é um vaidoso. Ele é muito vaidoso, porque ele acha que ele que fez tudo. Não, isso aqui é mérito meu, meuzinho. Eu que fiz, eu que consegui. Não houve ninguém por trás disso. Então, por exemplo, um profissional bem-sucedido, ele é o máximo. Mas aí, para que ele chegasse a ser bem-sucedido, é claro que ele fez esforço, ele estudou, ele buscou conhecimento e etc. Mas e os pais? E os professores? E os colegas? Né? Não contribuíram em nada para isso? Quer dizer que essa glória que você está vivendo, única e exclusivamente você que conquistou? Então veja, o egoísta, ele tem uma soberba, ele tem um orgulho muito grande. E muitas vezes ele passa a ser um manipulador. Por quê? Porque ele vai sempre menosprezar se alguém vem cobrar dele uma gratidão. Ele vai menosprezar. Não é? Gente, quantas vezes na vida nós passamos situações difíceis? A gente passa a situação e o outro está ali, do nosso lado, está nos ajudando, está fazendo. E a gente, na dor, gosta de receber aquele apoio, aquele carinho, mas quando
volta o sol aparecer na nossa vida de novo, a gente vai embora. Não é? E não pensou que aquilo que o outro fez, muitas vezes lhe exigiu muito esforço. Então veja que nós temos que ter este olhar amoroso que a Joana diz aqui que Jesus tinha. Jesus vinha e ele queria ver o mais profundo daquele ser. Ele sabia, não é? Que nós, que estávamos lá com ele naquela época, que nós éramos imperfeitos, que nós estávamos no aprendizado, mas mesmo assim ele deu de si o melhor que ele pôde. Então, nesses relacionamentos, para a gente vivenciar essa gratidão, nós temos que nos colocar dessa maneira. E aí, como é que essa ingratidão, ela vai funcionar se nós não temos um reconhecimento por aquilo que foi feito, né? Vocês sabem, eu era muito criança ainda, bem faz tempo, e eu tinha uma palavra assim que a minha avó me falava, reconhecimento. E eu não entendia o que era aquele negócio de reconhecimento. Nossa, eu passei muito tempo da minha vida sem... Mas o que é reconhecer? Reconhecer, conhecer de novo? Como assim? Eu não entendia, porque minha avó falava muito isso. Não tem reconhecimento, não tem reconhecimento. Sabe aquelas portuguesas? Então, era assim. E aí, gente, eu só fui aprender o que era reconhecimento, assim, de verdade, na filosofia, quando eu estudei em 1992, já tinha passado muito tempo, neste livro que nós vamos estudar agora, no Karma e no Dharma. Que esses dois livros vêm nos mostrar exatamente a responsabilidade que eu tenho pela minha vida. Para nós deixarmos de lado aquele negócio de karma, de dor, de desespero, de pecado, tudo isso é só história. A gente vai aprender, né, estudando isso, exatamente esse ser divino que eu sou e como me manifestar. Então, o reconhecimento é quando nós colocamos os olhos naquilo que recebemos do outro e percebemos que nós fomos agraciados. Então, neste livro, Karma, ele explica que o reconhecimento é o respeito com amor. O respeito com amor. Muitas vezes nós respeitamos, mas assim na regra básica, né? Quase no pão, queijo. A gente reconhece. Reconheci, tudo bem. E aí, você fez, tudo bem, tchau. Respeito com amor. Com amor. Sem o amor, fica só aquilo ali da matemática e passa a régua e vamos lá, né? Aí, nós, hoje, vamos supor que nós todos fôssemos aqui muito gratos. Não tem ninguém aqui que seja ingrato. Todo mundo é muito grato. Como é que a gente agradece o outro? Muito obrigado, obrigado. Não é assim que a gente agradece? E eu estou falando todos os outros. Aqueles que moram dentro da nossa casa, aqueles com quem a gente convive lá no trabalho, aqueles que a gente vai passando na rua e ele está ali varrendo a calçada. Como a gente reconhece, como a gente agradece. Jesus nos convida a sairmos desse obrigado, obrigado, obrigado. Olha aqui o que ele falou no Evangelho. Olha, você vai e fala para os sacerdotes. Espalha aí para o mundo o que aconteceu aqui. E é isso, este convite é para nós. Vamos mostrar para aquela pessoa a quem somos gratos o que realmente ela fez para nós. Não vamos ficar só no obrigado. Vamos demonstrar isso. E como que a gente vai demonstrar esse agradecimento? Como a gente pode demonstrar um agradecimento a quem muito nos fez? A gente pode verbalizar de fato o que a pessoa fez. Obrigada naquele momento, você me ajudou, sou muito grata. A gente pode dar um presente, a gente
E também a gente pode fazer por outras pessoas, né? A gente recebeu, a gente faz por outras pessoas também. O que mais, gente? Tem mais alguma maneira? Ou vamos ficar na maneira da Mari e da Carmen? Exatamente, Mariana, é isso que a gente deve fazer. Não só obrigado, obrigado, e dar uns beijinhos, não. É importante. Por que é importante isso, a gente falar para o outro o quanto ele nos ajudou? Porque isto vai fazer com que aquele amor que ele, naquele momento, ofertou, que aquele amor pode mover o mundo. Gente, quantas vezes nós temos um negocinho ali, um espinhozinho encravado na nossa vida, seja de que aspecto for. Não só emocional, mas financeiro, de saúde. A gente tem ali um negocinho que está um enrosco e que está tirando sono. E aí o outro, naturalmente, com uma palavra, com uma ação, com um abraço, com um olhar no olho, com um sorriso, aquilo se desmancha de uma forma que a gente nem entende. Nossa, que maravilha, agora me senti. Nossa, como foi boa aquela palavra para mim. Nossa, que bom que você pensou, que você me trouxe isso. Então, gente, a palavra é muito importante porque ela vai alimentar o bem que o outro já faz. Porque o bem também precisa ser alimentado, sabe? Então, essa atitude, ela vai ficar tão grandiosa, não só para mim, mas para o outro também, e é um modo contínuo isso, não é? Porque eu conheço, não sei vocês, muitas pessoas que acham que elas nunca podem fazer nada. Nunca podem fazer nada. E outras pessoas que fazem muito e acham que aquilo é nada, porque é natural delas fazer. É natural delas fazer. Então vamos pensar, como nós podemos agradecer, exatamente assim, falando para outras pessoas o bem que esse aqui me fez, dando presente, como a Mariana falou, né? Tem gente que não tem palavras, eu não sei falar muito direitinho, mas dá uma florzinha, né? Não consegue verbalizar, tem pessoas que não conseguem verbalizar. Então, eu quero que vocês reflitam aqui, que é muito importante ser reconhecido, muito importante, não é? Porque isso vai alimentar esse bem que está no outro. Isso é muito importante. Agora, eu quero trazer aqui uma questão que quando a gente fala em gratidão, bate muito em quem? Nas nossas relações. Nos pais. Eu ouvi uma palestra um dia desses que eu fiquei boquiaberta. E só não pude responder porque estava na internet, não ia adiantar eu responder. Uma senhora fazendo uma palestra que ela disse assim, eu nem vou falar o nome da senhora, claro. Que ela disse assim, que há duas categorias de pessoas que não precisam ser agradecidas. Menina, os pais e os professores. Falei, tô perdida. Não sobrou nada para mim. E ela justifica que os pais receberam dos seus pais, estão fazendo e que os seus filhos farão. E os professores, da mesma maneira, eles receberam um conhecimento, eles estão passando um conhecimento e esses vão passar o conhecimento para frente. Fiquei boa, falei, gente, como é que alguém fala isso no mundo? O mundo ouviu, porque eu ouvi e estava na internet, então o mundo ouviu. Reduziu o amor na matemática. 2 mais 2 são 4. E toca o bonde, não tem mais nada. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? Eu fiquei pasma quando eu vi aquilo, não é? Então veja, vamos falar um pouquinho aqui da ingratidão dos filhos. Nós, pais, vamos nos colocar agora como filhos dos nossos pais, né? Então a Joana fala assim, primeiro de tudo, é por causa dos seus pais que você está vivo agora, que você está tendo essa experiência aqui na Terra agora.
Se não fosse pelos seus pais, você estaria ainda lá na espiritualidade, ou teria outros pais. Então, para começo de conversa, seus pais contribuíram muito, contribuíram fundamentalmente para você ter a sua vida. Ah, sim, mas os pais, eles têm obrigação, né? Ninguém pediu para nascer. Qual foi o adolescente que não falou isso? Não pedi para nascer. Vocês falaram? Aqui na evangelização não vão falar isso. Deus queira. É o nosso propósito. Mari, eu falei, um dia eu não pedi para nascer. Eu fiquei com vergonha depois, quando eu fiquei adulta e vi que aquilo foi um terror. Mas eu falei, gente, eu não pedi para nascer. Sei lá o que eu queria no momento, né? Que eu estava tão irritada, tão revoltada. Mas eu falei isso, eu me lembro. E aí, os pais têm obrigação, porque ninguém pediu para nascer. Mas eles têm obrigação de cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? De nos formarmos. Né? A doutrina fala que até 12 anos a gente aprende tudo. Agora a lei civil aí fala até 18, 21 anos, sei lá, hoje até 40 anos, né? Porque os carinhas estão morando na casa dos pais com 40 anos, pelo amor de Deus, né? E aí, gente, então é assim, os pais realmente têm obrigação. Meus pais estiveram comigo, eu tenho com meus filhos, porém, os pais, eles não são obrigados a dar curso de inglês, da aula de violão, da viagem. Não são obrigados a fazer nada disso. E eles não fazem? Quantos de nós sabemos que nosso pai, nossa mãe deixou, não vou nem falar, deixou de dormir porque a gente estava com dor de barriga, que eles deixaram de comer o melhor para eles, para nos dar, deixaram de passear, eles deixaram de ter sonhos, para que os nossos sonhos um dia pudessem ser realizados. Que talvez eles nem fossem ver, porque tem pais que desencarnam logo cedo. Não é verdade? Quanto que um pai e uma mãe deixa para que o seu filho possa ter? E aí, quando o tempo passa, aí, quando eles vão lá ter a vida deles, até esquece que tem pai. Pai só serve para cuidar de neto. Você acha esquisito isso, Norma? Acho assustador, mas infelizmente é real, né? É assustador, mas é a realidade. Então, gente, vamos ter esse olhar, como disse aqui, que a dor maior que um pai pode sentir é a ingratidão dos filhos. Vamos fazer uma reflexão aqui, sabe? Vamos fazer uma reflexão aqui. Como é que eu tenho demonstrado a minha gratidão para com os meus pais? Os pais também ensinam isso aos filhos. Oi? Acho que os pais também têm que passar essa informação para os filhos já pequenos, para que eles cresçam. Eu trabalho isso com a minha filha. Para que eles cresçam sabendo que é uma via de mão dupla, né? Eu abdico, mas espero que você reconheça e que você também passe para os seus e para que você seja cuidado. Então, e não é uma questão, a Norma está dizendo que é uma via de mão dupla, né? Que a gente tem que ensinar as crianças que essa é uma sociedade familiar e todos uns fazem para os outros, não é? No entanto, nós temos que ensinar isso a todo instante, mas não como maneira de cobrança, mas como maneira natural de vivência. Até mostrando para as crianças pequenas os animais. Você já viu como um animal cuida do filhotinho? Não é? E quando esse animal também está de idade, ele precisa ser cuidado. Então nós temos que falar. E hoje nós corremos muito esse risco, gente. Por quê? Porque os pais estão exageradamente fazendo as vontades dos filhos. O filho tem que saber que aquele núcleo familiar é uma sociedade de amor, uma sociedade de amor.
E a mãe precisa disso, o pai precisa disso, o filho precisa disso e o outro filho precisa disso. Então, vamos fazer um esquema aqui para todos serem atendidos. Não adianta você enlaçar teu filho aqui e é tudo ele, tudo ele. Você vai se lascar. Você vai se lascar. Olha, gente, a maior certeza do mundo que eu estou falando isso, que não é, Carmen, não? Eu acho que eu não vivi isso. Espero também não viver, né, filha? Ó, por favor, Amandinha aí, ó, a mãe, ó. Mas é muito isso, aqueles pais que encampam a criança, sabe? Não está ensinando para ele que não é recíproco, é o que a Norma falou. É uma via de mão dupla, a criança também tem que fazer, o jovem também tem que fazer. Para que a gente depois não fique amargando um sentimento de ingratidão. Gente, um sentimento que o outro é ingrato a você dói muito. Nós temos que perceber isso, dói muito. E enquanto nós estamos numa relação, num convívio, não precisa ser só familiar, nós sabemos que alguma coisa tem ali, que nós estamos necessitando daquela relação. E um faz pelo outro, e o outro faz pelo outro. Então, uma hora você fez tudo, e agora você não serve mais? Como assim que não serve mais? Não é? Então vem lá na tal da história da minha avó do reconhecimento, né? Veja bem, nós temos, quando a gente vivencia essa relação em casa, né, nos círculos mais fechados, na família, no trabalho, fica mais fácil de nós vivenciarmos isso na sociedade. Sabe, agradecer a pessoa que estaciona o carro pra gente, aquela outra que está varrendo o ambiente onde eu vou trabalhar. Que olhar que nós temos para isso? Sabe? Não é que está fazendo, não faz mais que obrigação, está recebendo o seu salário, não é isso. Cada um de nós está aqui nesse mundo fazendo o que Jesus fazia, procurando o melhor do outro, procurando atingir o âmago daquela alma para que ela sinta a vontade na vida, ela possa florescer. Porque, gente, ninguém que fica recebendo tapa na cabeça vai florescer. Ninguém. E como é a nossa atitude com relação aos outros? Não é? Então hoje eu vou convidar vocês a refletir um pouco nisso. Como é que está sendo a minha atitude de gratidão para com meus pais, para com meus filhos? A gente malhou um pouco os filhos agora mesmo, vamos desmalhar. Porque esses filhos, eles encantam a nossa vida, não é? Olha, filho é uma coisa muito gostosa. Ó, menina, você aí que acabou de casar, manda bala, tá bom? Sofrer no paraíso, daí. É sofrer no paraíso. Nem vem com essa história de sofrer no paraíso que eu não quero. Eu quero... Eu confesso que depois que eu virei mãe, eu entendi o significado dessa palavra. Eu não entendi. É? Vocês concordam com a Norma, gente? Ser mãe é sofrer no paraíso. Não. Porque o paraíso são os nossos filhos. É a coisa mais preciosa que a gente tem, é a coisa mais bela. Mas venhamos e convenhamos, os cabelos ficam brancos, as rugas vêm, porque realmente é aquilo que você está trazendo, né? Filho dá trabalho. Filho não é... que muitos filhos não reconhecem. Eu ainda não cheguei nesse lugar, espero não chegar. Não, espero que você não chegue. Eu imagino isso com mães que eu tenho conversado, com pessoas que já têm 2 filhos. É muito difícil, né? Não é uma tarefa fácil. Então, quando eu digo sofrer no paraíso, é isso. Não é tudo paraíso. Existe a paz e que Na verdade, os filhos nos tiram da nossa zona de conforto. Oh, meu Deus. E nos forçam a nos olhar e a nos desenvolver como seres humanos. Eu e a minha prima tem 3 filhos, eu parei no primeiro, mas a gente brinca que o filho dá um turbo na sua evolução espiritual, porque você é convidado a se olhar. Você aprende. Não existe exercício maior de amor que não seja o filho. Exato. Quem não tem filho, desculpa aí, não sabe o que é amar sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse, sem nenhum interesse. Porque o bichinho fez uma coisa que você faz, nunca mais, daqui a pouco tá fazendo tudo de novo.
E não pense que isso acaba com 15 anos, não. O meu mais velho tem 52. Não é só paraíso. Mas a gente tem um monte de encarnação. Não é só paraíso. Por que a gente espera que a criança aprenda ali no mesmo momento que a gente vai falar uma coisa pra ela? Por isso Mari, que nós vamos estudar esses livros agora. Para que a gente possa entender, para tirar de nós essa coisa de que, foi meu filho na outra encarnação. Não, foi há 300 anos atrás, foi há 1000 anos atrás. Isso não tem nada a ver com teu filho, isso tem a ver com você, com você. Com os teus ingredientes, né? Com a tua alma se formando. É isso, né? Nesse caminho que a gente está fazendo em direção a essa perfeição divina, essa luz que realmente somos. É difícil, viu? É um pouquinho isso aí, viu? Mas a gente não vai falar isso, que a menina acabou de casar. Padecer no paraíso não vai dar certo. Ô Bia, não confia no que a Norma está falando para você, não. Eu sei, Norma, nós estamos regateando com você. Não é fácil, gente. Passou a régua, não é fácil. Ser pai e mãe não é fácil. Mas é uma delícia. Mas é uma delícia. E agora eu quero chamar a atenção por um ponto aqui, que nem sou eu que estou chamando a atenção, é aqui, para o núcleo familiar, em que, gente, eu ouvi tanto isso na minha vida, quando eu trabalhava na escola, eu vou contar para vocês uma coisa, eu ouvia os pais, os homens, virem conversar comigo, desolados, porque depois que o filho nasceu, o casamento acabou. Só o filho, só o filho, só o filho. Eu ouvi isso inúmeras vezes, sabe? Uma vez eu até fiz uma... Você vai lembrar disso, Lu? A Lu foi minha professora. Linda, maravilhosa. Uma vez eu fiz uma reunião, uma roda de conversa só com os pais, homens. Mãe não entrava. Com o título assim, e agora, José? Meu filho nasceu. Meu filho nasceu, essa mãe cuidou só do filho. Carinho, então, não tem mais. Tchananã, não tem mais. Nada tem mais, porque é o filho, porque é o filho, porque é o filho. Não é? Então, presta atenção, na relação familiar, o casal está em primeiro lugar. Não são os filhos. Porque se este casal não estiver sintonizado, se este casal não estiver se respeitando, se amando, vão dar uma comida estragada para o filho? Como esta mulher responde para aquele homem? Dentro de casa e o filho assistindo. Como ela olha com desprezo para esse homem. E eu estou falando da mulher, gente, porque é a mulher que sempre fica mais nessa função de meu filho, não é? Ainda ela culpa o marido que não fala meu filho. O homem é objetivo. Olha aí, ó, Renatão, você gostou disso, Renatão? Ô, Cris, ó. Pode ser bem perto. As mães babonas. Cadê o Carlos? As mães babonas. Gente, o homem é objetivo, ele não fica lambendo a cria. Não fica. Não fica. Isso é do homem. Agora, se você lamber demais a cria, você vai perder seu homem. Né? Tome cuidado. As nossas relações, eu estou falando aqui de pai, mãe e filho, gente, mas são as nossas relações de maneira geral, não é? Você fica muito ali, lá no ambiente de trabalho, é só aquela pessoa, é só aquilo. Espera aí. Todo o ambiente em que nós estivermos inseridos é a relação geral. Presta atenção, não é? E aí eu já descambei para o outro lado e vamos parando por aqui, né, Renato? Gente, vocês querem falar alguma coisa disso? Tem que ter um equilíbrio, né, nessa questão da maternidade. Eu sou uma mãe solo, então não posso falar como uma mulher casada, mas a mãe, quando ela já era um bebê, ela passa esse processo dos 9 meses,
cultivando esse fruto dentro dela. E não sei como é que é isso pro pai, né? Antes desses 9 meses. O pai, coitado, ele se sente, não sou mais ninguém nesta família. Então eu se ciúme. Ah, não é drama não, é verdade. Por que você não viveu isso? Não? Você cuidou do seu marido, do pai do seu filho? A gente tem uma relação muito bacana. Oh, louvado Aliás, seja Deus! Ele é muito mais apegado às meninas do que eu. Assim, em termos de cuidados, de medos, de... Freud explica, só tem meninas? Só tem meninas. Freud explica. Gente, não... olha, nessa vida nós não escapamos de nada. Por que que nós não escapamos de nada? Porque o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Agora está falando aqui, eu vou falar. Cuidado com esse negócio de mãe e ter filho, casal de mulher ter filho, casal de homem ter filho. Vamos pensar bem nisso. Não que não possa. Não que não possa. Fica aqui para eu não falar mais. Entendeu? Cuidado com essas relações. Cuidado. A natureza é sábia. A natureza é sábia. Não é? Ah, então por que eu sou uma mãe solo, por exemplo? É uma escolha sua e você tem que passar por essa experiência. Tem por quê? Porque escolheu? Ou porque a relação não deu certo. Sim, mas tudo aquilo que nós vivemos, Norma, são nossas escolhas. Nossas escolhas. Nós somos vítimas dela. Sim. As relações não precisam dar certo. As relações não precisam ser menino-menina. Pode ser diferentes. O mundo está evoluindo e nós estamos vendo isso. No entanto, quando nós fazemos contrariamente à natureza humana, gente, Deus não errou. Por favor, Deus não errou. Então a gente pode viver? Pode, mas a gente vai ter que cuidar dobrado. Essa história que eu estou dizendo aqui é a mesma história de Adão e Eva lá no paraíso. Aquela historinha que a Igreja Católica conta, que é puramente uma historinha. Mesma história. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Se você escolher vivenciar assim e fazer assim, ótimo. Mas você vai ter que arcar com as consequências. Você é livre para plantar, mas a colheita vai ser aquela ali. Porque pé de mamão não dá jabuticaba. Não dá. Você plantou mamão, nego, vai colher mamão. E às vezes não colhe nada ainda, hein, se não cuidar. Deus me livre. Então é isso. Gente, fica aqui a minha sugestão para que vocês leiam o capítulo 19 desse Jesus e Atualidade, que lê o livro todo, porque ele é maravilhoso, e que a gente reflita muito nessa questão de gratidão. Vamos fazer um esforço para sermos mais gratos, sabe? E quando a gente for fazer análise dessa gratidão, não vê só nosso ponto de vista, sabe? Ah, já fez sim, mas não. Quanto o outro faz por você? O quanto o outro tem feito por você? Ontem, anteontem, traz Antonte e continua fazendo. Não é? Não pode. Se você não tem palavras para expressar o seu amor, o seu reconhecimento, a sua gratidão, dá um bombom, dá uma florzinha. Liga, não manda o WhatsApp, pelo amor de Deus. Mãe, como vai? Oi, mãe, bom dia, tudo bem? Pode ser até telefone fixo, que ninguém mais tem telefone fixo, né? Mas fale com seus pais, fale com seus pares, agradeça. Não veja lá no seu trabalho que aquele subalterno, palavra horrível essa, né, subalterno? Obrigada, Mari. Seu liderado é menos que você. Por que é menos que você? Ninguém é menos que ninguém. Todos somos
aprendizes nesta terra. E se o aprendiz do teu lado está te incomodando agora, tenha um olhar de amor para ajudá-lo. Para ajudá-lo. Ah, como eu tenho essa ajuda aqui, não vou ajudar aqui. Não preciso. Que feio. Que triste, não é? Então, gente, vamos refletir muito na gratidão. Vamos abrir o nosso coração assim. Veja, o reino de Deus está dentro do vosso coração, disse Jesus. Cadê o reino de Deus aqui? O que eu tenho aqui? Só ódio, só tristeza, só rancor, só palavra dura? Ó, você está no inferno, hein? Nem existe inferno. É o inferno agora, aqui agora. Não espera morrer para ir para o inferno. A gente tem medo de morrer e ir para um umbral. Você já está no umbral, meu. Se você não ama, você já é um umbral. Trevas, coisa horrível. Né? Então, presta atenção. Vamos viver esse reino de Deus. Mas o reino de Deus é a palavra que eu digo. É o olhar que eu expresso. É o abraço que eu dou. É a paciência que eu tenho. É o fazer de novo, e mais uma vez. É sermos gratos. Que Deus nos abençoe.